descer do bonde. Então, esse estudo das alianças, elas têm esse norte, ela dá um norte para a gente, para a gente começar a entender como é que as coisas se desenvolveram dentro da humanidade. Deus cria o homem e tudo perfeito, e de repente a raça humana é amaldiçoada porque desobedeceu a Deus. E uma das sentenças que mais é presente desde que o homem começou a existir é a morte. A gente começa a viver, está tudo bem, temos as nossas crianças, de repente estamos velhos, de repente chega o nosso dia. A gente nem pressente isso, a gente nem percebe o efeito da morte. A gente tem um vislumbre assim porque estamos envelhecendo. Aquele rapaz ali é mais novo do que eu já tenho as características que estou mais velho, e assim é a humanidade. Não é um ciclo, porque aí a gente já passaria para outro tipo de doutrina, mas é uma sequência de coisas que tem um início e vai se desenvolvendo, e aqui na Terra termina. A partir daí a gente crê pela fé nas verdades que a Bíblia fala. Outras pessoas creem em outras coisas depois da morte. Mas o que nós cremos e que Deus colocou na nossa mente é que o homem pecou e que Deus está restaurando um povo, e que Deus escolheu um povo, e através desse povo ele vai implantar o seu reino aqui na terra. Nós cremos que todas essas coisas, elas se dão literalmente, elas aconteceram na história, estão acontecendo e vai acontecer no final, como está escrito. E quando a gente entra nesse estudo de alianças, nós vemos que, lá no início, nós vimos que quando o homem pecou, aí Deus usa da sua graça no seu plano e promete um redentor, da semente da mulher. Deus usa de graça aí já nesse início em que o homem se desvia de sua finalidade. Seria glorificar a Deus e cuidar do paraíso, da terra, de forma a agradar a Deus e de acordo com a vontade de Deus. Só que o homem, ele deu ouvidos à voz da serpente. E mais na frente a gente vê que nascem dois irmãos, Caim e Abel, e um dos irmãos, Caim, mata o seu outro irmão. Daniel, deixa só essa mesmo. Elimina essa, para não. Essa aí está com problema. Mata o irmão. E Deus usa de graça e coloca um sinal em Caim para que quem o encontrasse não o matasse. E na continuidade da história, o Gênesis vai relatando, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele vai mostrando essas coisas. Mostra a criação como um todo, a origem de todas as coisas e a graça de Deus operando ali, quando também a maldade humana cresce de uma forma tal que Deus vai destruir toda a raça humana e a criação, os animais também. E o que acontece? Deus usa de graça e deixa um remanescente, uma família, Noé e sua família, e escolhe animais de todas as espécies para a preservação da criação. É um novo recomeço. Acontece que mais na frente Noé já dá sinal de que a coisa já vai descambar também para a mesma coisa que aconteceu antes do dilúvio. Porque Noé toma um vinho, né? Se embriaga e acontece aquele fato ali que já é algo desagradável. Aquilo ali que acontece não está de acordo com a vontade de Deus, né? Ele planta uma vinha, se embriaga e o filho, o rei dele, o vê nu, e é uma coisa desagradável.
E mais um pouquinho na frente a gente vê que os homens daquela época pós-diluviana, os homens eles se unem para criar um nome. Eles querem se tornar famosos e independentes. Ali na verdade é querer ser independente de Deus, viver como se Deus não existisse e criar um nome próprio, como de queriam criar algum mecanismo de autossubsistência e esquecer que existe um Criador. E Deus, nesse mesmo capítulo 11 de Gênesis, que fala desse fato da Torre de Babel, Deus usa de graça de novo e apresenta naquele mesmo capítulo 11 uma genealogia. E dentro dessa genealogia está o nome de Terá, pai de Abraão. Eles eram de uma terra lá da Caldeia, daquela região ali primitiva, e eram idólatras. Mas Deus usa de graça e chama Abraão. Aí a gente pergunta, o que foi que Deus viu em Abraão? Ele era um idólatra daquela terra lá, mas Deus o chama para usar da sua graça novamente. E através do chamamento de Abraão, ele faz alianças com... Como é? A partir de Abraão. Não, antes houve uma com Noé, em que Deus diz que não vai mais destruir a humanidade. Houveram várias alianças, né? Mas essas principais, as grandes alianças, Deus chama Noé e faz uma aliança. Diz que não vai mais destruir a terra por intermédio de água, né? Mas nós estamos abordando aqui essas 4 grandes alianças porque nós estamos abordando só elas. Por quê? Porque elas trazem assim um norte para a gente com relação às coisas finais, que a gente chama de escatologia bíblica, que são os últimos acontecimentos que vai finalizar a história e vai dar continuada, aí no estado eterno. Então nós já vimos aqui aquela aula introdutória e a gente aprendeu sobre o que é uma aliança, como é que ela funcionava, etc, etc. E Deus operando através de uma aliança com Abraão, e dessa aliança surgem outras alianças, elas são expandidas, porque lá naquela aliança que Deus faz com Abraão, lá no capítulo 12, no 11, apresenta a genealogia da família de Abraão, e no 12 Deus chama Abraão, versículos 1, 2 e 3, Deus chama Abraão para que dele constitua uma grande nação. Deus vai multiplicar a semente dele como a areia do mar e vai trazer um descendente. Por quê? Esse descendente que nós vimos aqui no desenrolar da aliança abraâmica, ela vai afunilando. Deus faz um grande chamamento, promessas, Deus faz promessas gerais para Abraão, e no decorrer do tempo ele vai afunilando. A gente vê que essa semente ela não vem de todos os filhos de Abraão, porque Abraão tinha o quê? O primeiro filho, né? E esse não era o da promessa, né? Não, o primeiro filho, Ismael, né? Abraão com a escrava. Mas essa descendência não vinha através de Ismael, mas sim de Isaac. De Isaac a gente vê que nem todos os filhos de Isaac faziam parte da promessa. Por quê? Esaú foi rejeitado, né? A promessa vem através de quem? De Jacó, né? E quando chega em Jacó, dali os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos deles, vai formar 12 tribos que mais na frente se torna esse país que nós temos aí, Israel. Para que essa nação ela se torne efetivamente uma nação e posteriormente um estado organizado e autossuficiente,
ele necessita de território. Por isso que Deus dá uma semente, dá uma descendência que vem da semente de Abraão e faz a promessa da terra. Então, por isso que nós estudamos a aliança abraâmica. Aí nós estudamos em particular a terra, que foi a aliança palestina. Deus deu a terra, aquela terra de Canaã que nós vimos que era cheia de podridão, né? Havia sacrifício de crianças e havia aquele culto que envolvia a prática promíscua, né? Então, aí nós também vimos agora, estamos vendo agora uma expansão de uma parte da promessa abraâmica com relação à sua descendência. Então, quando a gente vê lá em essas promessas agora que entra essa expansão da aliança abraâmica com relação à semente, à descendência, a gente vai ver agora a aliança davídica, porque Deus promete a Davi fazer dele uma numerosa nação e promete a ele que o reino dele, um reino eterno, e promete que a sua casa dela nunca se apartaria esse poder real, não é? Então, aperta F5, isso. Então, isso que eu falei está ali, ó, naquele slide, que ocorre ali uma ampliação da aliança abraâmica em termos das promessas de terra e descendentes feitos por Deus. Aí a gente vê que lá vamos ler, se eu não me engano, é Gênesis 49, 10. Porque esses aspectos que nós vamos ver agora dentro dessa aliança davídica, ela está relacionada lá no final, no seu cumprimento total, nós vamos ver que virá um rei para governar o mundo. Ela vai fechar aí, nessa parte aí de um governo global, que é um descendente de Davi, que vai reinar sobre toda a terra através de Israel, aquele país que está ali. Então veja que existem aspectos que são bem atuais. O país está ali, né? Aquele povo ali, ele foi expulso porque dentro dessas alianças, por exemplo, da terra, ela tinha um aspecto incondicional. Mesmo que o povo de Israel praticasse a desobediência, Deus iria cumprir e trazê-los eles. Mas todas as vezes que eles se distanciassem de Deus e fossem após outros deuses, Deus os iria castigar e iria expulsá-los da terra. Mas não totalmente, porque haveria sempre um retorno. Porque a promessa de Deus ia ser cumprida com relação à terra. E agora nós vemos também que essa aliança aqui, davídica, ela é tida como uma aliança incondicional, porque Deus cumpriu a Davi, que estabeleceu esse reino de Davi para sempre, através de um descendente de Davi que virá no futuro. Então, nesse aspecto, ela é incondicional. Mas que também dentro dessa aliança existem aspectos condicionais. Que o trono permaneceria, os descendentes de Davi permaneceriam governando no trono lá em Israel, se obedecessem a Deus. Mas a história dos reis a gente sabe como é que foi, né? Com Salomão e os seguintes. Houve um período de paz, mas lá depois do final de Salomão, Salomão se envolveu tanto com outros países, fez muitas alianças e através disso ele chegou até a construir altares para outros deuses, né? É a história que está lá escrita. Não é assim, Salomão? É. E sofreram também dentro dessa aliança, nesse aspecto de reino, porque pela desobediência eles eram desarraigados da terra e eram destruídos por seus inimigos. Gênesis 49, 10. Tem um microfone aí, não? Microfone para ler.
O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Veja que nessa profecia aí que Jacó faz para um dos seus filhos, Judá, ele já está indicando aí que essa descendência ela vai se fechar. Ela não está mais ampla como lá na aliança para Abraão. Ela está se fechando aí por quê? O cetro, que é o reino, ela está ligada com essa tribo de Judá. E quem é o leão da tribo de Judá? Jesus Cristo. Então veja como a partir lá de Gênesis já tem essa indicação de que esse reino que é prometido a Davi, ele já está linkado com a tribo de Judá. Então um descendente desse patriarca, né? Podemos assim dizer, dessa tribo é que vem esse descendente de Davi. Vamos lá. Então, onde se apresentam essa aliança? Onde se apresenta? Quais são os textos? Vamos ver. 2 Samuel, pode passar aí, está ali no slide. Travou? O slide? Sim, está ali. Então veja essas passagens aí. 2 Samuel 7,12, Deus fala para Davi: quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Ele está falando aqui de Salomão, não é? Não é isso? O próximo texto, Salmo 89, 3 e 4. Fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo: para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Próximo texto, Jeremias 33, 22 a 25 e 26. Diz assim: como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi. Veja, descendência, né? Está ligada àquela promessa de Abraão. Meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Eu acho que tem uma continuidade aí. Tem. Assim diz o Senhor: aí faltou um. Se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, então Deus determina que lua, sol, tudo tem leis fixas para que eles funcionem perfeitamente, né? Durante todo esse período até hoje tem funcionado. Então ele está dizendo isso, que se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, sol, lua, os astros, né? E eu não mantiver as leis fixas do céu e da terra, existem lei da gravidade e outras leis, né? Que faz com que as coisas funcionem como são. Também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte deles e me apiedarei. Então nesse texto aí está mostrando que mesmo que houvesse desobediência por parte dos descendentes de Davi, Deus se apiedaria e manteria essa aliança. E ele evoca aí as leis que ele mesmo criou com relação ao funcionamento do universo, né? Veja como é forte isso, né? Deus se comprometendo em cumprir essa promessa. Então a gente vê que essa promessa feita a Abraão relativa à sua descendência é agora ampliada de modo geral e também direcionada à linhagem de Davi. Aí é estabelecido a sua casa, seu trono e seu reino. Depois a gente vai ver essas três palavras, o significado delas. Pode prosseguir.
Aí como é que surgiu essa questão dessa aliança? Davi começa a questionar, porque Davi ele conquistou reinos e estava numa fase de prosperidade e tinha um palácio muito suntuoso, né? Muito bem construído, cheio de especiarias e riquezas. E a casa de Deus era uma casa de pele, era um tabernáculo, né, ainda. Aí, uma tenda, né, de pele. Então, Davi, em conversa com Natã, né, que é o profeta, e fala sobre isso e tal. E Deus manda Natã dizer a ele que ele era um homem de guerra, né, era um homem que tinha as mãos manchadas de sangue pela guerra, né? E não ficaria essa questão da construção do templo feita por ele. Embora ele tenha preparado tudo, terreno, né? Músico, ele fez toda e deixou para que Salomão fizesse a inauguração desse templo, né? E concluísse a obra. Mas que Davi, o desejo dele não foi atendido nesse sentido. Mas o seu filho Salomão é quem constrói esse templo. E a partir disso aí, dessa questão de fazer a casa, é que Deus faz promessas a Davi. E pode passar. Com relação a sua casa, a casa é o quê? São a família, né, dele, chama casa, família real. Travou? Sim. E Deus, aqui são algumas disposições dessa aliança, a gente vai ver daqui a pouco. Então, quando Deus faz essas promessas, ele tem um objetivo. Porque depois, quando a gente começar a olhar a questão da terra, a questão da descendência e da bênção, né, que são três coisas que são prometidas a Abraão lá no início, né? Foi o quê? A descendência, né, numerosa, a terra e a bênção para estendida a todas as nações. Então, quando a gente começa a olhar esses aspectos, isso vai redundar lá no milênio, no reinado de Cristo. Cristo virá e reinará 1000 anos. Então, todas essas coisas se cumprirão ali, porque, como Salomão até abordou no estudo passado, né, que mesmo Salomão, com todo o seu poderio, todo o domínio, todas as alianças que Salomão fez naquele período que ele reinou, ele não ocupou toda a terra de forma permanente. O que aquelas terras mais distantes que estavam dentro da promessa da terra, ele chegou só a cobrar tributos, porque dominou aqueles povos, mas nunca houve uma ocupação do povo de Israel dentro daqueles limites que Deus estabeleceu a Abraão, com relação à terra, né? Então vamos ver agora algumas disposições da aliança davídica. Davi vai ter um filho, que ainda iria nascer, e esse filho iria suceder Davi e estabelecer o reino. Foi o que aconteceu, né? Salomão, ele deu né? Salomão ali dominou naquele período e estabeleceu realmente o reino. Agora você veja que quando ocorrem esses pecados, que Salomão morre, já vem um desastre com relação ao reino. Porque o reino é dividido, né? A gente sabe quem são os filhos de Salomão. Um vai dominar Jerusalém, né? Roboão, né? E o outro quem é, Salomão? Não era da linhagem real, mas que dominou, né? Jeroboão e Roboão. Então o país de Israel é dividido. Fica 10 tribos, né, ao norte,
não é assim? E 2 ao sul, Judá, né? Ao norte Israel e Judá. E essas coisas, esses aspectos condicionais de obediência, se eles não obedecessem, a nação e o rei não obedecessem aos mandamentos de Deus, iria acontecer isso, como aconteceu na história. É por isso que eles são dominados muitas vezes por vários povos, a gente já viu isso aqui. Mas como Deus disse, sempre trazia eles para que eles não fossem exterminados de vez, para que Deus cumpra os seus propósitos, porque a fidelidade é de Deus, não é da nação de Israel. Então, a gente já viu que Salomão é quem vai construir o templo, e o reino vai ser estabelecido para sempre. Pode passar. Vocês estão entendendo qual é o propósito de Deus fazer essa aliança para Davi? Qual é o propósito disso? De Deus fazer essa aliança com Davi e estabelecer o seu reino para sempre. Para que o descendente, né? Cristo, né? Isso. Exatamente. E outra coisa, porque é interessante, a gente já viu também aqui alguns aspectos com relação ao reino, que Adão, a gente viu aqui nos estudos, bem lá no começo, e quando a gente viu aqueles aspectos de imagem e semelhança, ali estava o aspecto do domínio para Adão, né? Adão era um sub-rei, né? Ele era para governar e bem abaixo de Deus, né? Conforme Deus. Mas a ideia de dominar, de administrar, né? De governar, sempre foi desde o início. E a gente vê que mais na frente Jesus Cristo vem e oferece o reino a Israel, não é verdade? E eles tinham essa esperança, o povo de Israel. Eles ansiavam, na época que Cristo vem, eles esperavam que o Messias viesse. E esse Messias ele iria estabelecer a nação de Israel como uma nação dominante, iria livrar os seus inimigos, no caso naquela época era Roma, eles estavam sujeitos ao domínio do Império Romano, e esse Messias iria vencer esses seus inimigos e iria dominar o mundo a partir de Jerusalém, tendo como o Messias como rei. Entende? Só que Cristo oferece esse reino, mas é rejeitado por eles. Até porque na própria missão do Messias existia o aspecto de humildade, de servo, sofredor, que já estava escrito em Isaías, e que o Messias viria a ser sacrificado. Entende? Então, nesse aspecto aí, o judeu jamais iria aceitar Jesus Cristo como o Messias libertador que viria libertar a nação e implantar o reino de Deus ali. Está entendendo? É um reino terreno, com um rei governando e dominando as nações. Essa é a esperança deles. E Cristo, em nenhum momento, Jesus Cristo rebate essa ideia. Entendeu? Porque ela é correta. Ela é correta. Deus envia o descendente de Abraão, né? O descendente de Davi, que vai implantar o seu reino. Não é verdade? E governar através de quem? De Jerusalém, da nação. Entendeu? Isso é correto. Tem algumas correntes que eles espiritualizam isso, né? Nós até já vimos isso aqui antes. E dizem que essa referência de reino que nós estamos falando aqui, literal, com Cristo dominando a partir de Israel, eles dizem que isso aí já se cumpriu. Salomão cumpriu isso. Salomão, quando reinou, cumpriu essa parte aí da terra. E que o Deus está governando agora através de quem? Da igreja. Entende? Então, esses aspectos que nós estamos falando aqui não faz parte de quem crê nessa
corrente doutrinária. E a igreja hoje é o novo Israel. Foi até a irmã que citou, né? Israel. Teve um estudo aí que, acho que foi a irmã que citou, questão a igreja como Israel, né? O novo Israel de Deus, né? Então, uma grande parte dos irmãos creem assim. Nós vemos que essa interpretação literal, como está escrita, ela traz mais resposta ao desenvolvimento histórico de Israel e com relação ao Messias. E nós vemos também essa permanência dessa nação como um sinal também de que Deus está tratando esses aspectos como está escrito literalmente. E que você veja que nunca ninguém conseguiu destruir Israel por completo. Israel foi uma nação, ela tem um aspecto interessante que nunca aconteceu com nenhum povo no mundo, na história. Foi uma nação, um povo, permanecer mais de 2000 anos sem território e espalhados por todas as nações e não ser assimilado por essas culturas. Porque o que acontece? Se você vai ali em São Paulo, lá tem italianos, tem japoneses, chineses que chegaram aqui há 60, 70 anos atrás e os filhos deles nem se identificam mais como um japonês ou como um italiano, porque foi absorvido pela cultura. Isso é uma forma de destruir um povo. Se você espalhar um povo pelo mundo todo, pegar aí 100 milhões de pessoas e espalhar no mundo todo, daqui a 100 anos esse povo não existe mais, porque é assimilado. Os filhos desse povo, os netos, os bisnetos, eles vão assimilando aquela cultura local. Dificilmente não vai mais existir aquele povo. Mas as promessas de Deus com relação a Israel está se cumprindo até hoje, porque foi um povo que passou eles foram dizimados e espalhados pelo Império Romano, espalhados por todas as nações. Até a língua deles foi preservada. O hebraico que eles falam foi preservado. Então veja como as alianças são importantes e como elas permanecem, são alianças eternas e que Deus tem sustentado elas e está sustentando e vai cumprir todo o seu propósito até o final. E esse Israel que está aí, mesmo que tem pessoas, os estudiosos que dizem, não, é porque eram judeus ricos, isso aqui, não. Essas pessoas, quando eles voltaram agora ali em 1948, eram pessoas que estavam sendo rejeitadas por todo o mundo. Navios e navios de judeus fugitivos, fugindo do nazismo e de outros povos que os perseguiam, eles estavam fugindo. Eram pessoas que estavam fugindo para não morrer do nazismo e de outros inimigos que tinham. E milagrosamente se instalam ali em 1948 e nasce o Estado de Israel. E eles, em pouco espaço de tempo, eles são atacados por 3 vezes ali, logo no início, e subsistiram aos seus inimigos. Por quê? Esse propósito de Deus, né? E hoje é uma nação forte aí, né? E cercadas de inimigos por todos os lados. Eles esperam o Messias. Isso aqui, eles não creem, foi o que eu falei, né? Porque eles esperam um Messias libertador que vai tirar Israel do jugo, do domínio de outras nações, como aconteceu naquela época de Cristo. E eles estão esperando ainda isso, que o Messias venha e faça uma transformação no mundo, de forma que Israel passe a dominar o mundo e reinar através do Messias. Entendeu?
E isso, de certa forma, é correto. Eles não creem em Jesus Cristo porque Jesus Cristo ele veio como... Tinha um outro aspecto do Messias. Era o servo sofredor, que viria morrer em lugar de pecadores. É tanto que, quando a gente for ver lá na frente a nova aliança, nessa nova aliança, que é para Israel também, todas essas alianças elas foram feitas com Israel. Então, a nova aliança, a gente vai ver também um aspecto interessante, é que Deus, Jeremias 31 diz isso, que Deus vai tirar o coração deles, dessa nação que está aí, que a maioria é ateia, e não crê em Jesus Cristo. É uma porção muito pequena que é cristã, e Deus vai, lá no final, por ocasião do cumprimento da nova aliança, Deus vai tirar o coração deles duro, de pedra, e vai colocar um coração de carne. Eles serão convertidos. Ali todo Israel daquele período vai ser convertido. É por isso que eles não serão mais desarraigados da terra, porque agora são convertidos, serão regenerados. Entende? Então, na nova aliança acontece isso, e vai ocorrer a posse da terra, né? E serão cumpridas as demais alianças, as demais promessas que estão contidas na aliança de Abraão, lá no início. E a descendência, a terra, né, a posse da terra e a bênção, né, espalhada para todas as nações. Então, é um operar de Deus através de um homem, né? Abraão, mas que o principal homem, o principal descendente é Cristo. Então, é o desenrolar da história aí. Passa aí. Vejam esses aspectos aí. Casa de Davi. Essa referência é uma referência aos descendentes futuros de Davi. É a descendência física. Você veja hoje que hoje existem ainda descendentes de Davi. Entende? Da tribo de Judá, né? E de Davi. E eles jamais, pela promessa feita a ele, jamais a sua descendência seria extinta por completo. Entende? Por exemplo, quando a gente vê as duas genealogias lá em Mateus e lá em Lucas, nós vemos que ali ele está mostrando que José é de uma descendência real, que vem de Salomão, e Maria também é da casa de Davi, porque ela termina em quem? Em Natã, um dos filhos de Davi. Entende? Então ali, quando Cristo vem, Jesus Cristo ele é descendente de Natã, da casa de Davi, e é tutoriado, ele é criado, é educado por alguém da casa de Davi também, da casa real, que é José. Entende? Veja só como é que o trabalhar de Deus, né? E é tanto que lá no final dessa genealogia, uma termina em Abraão, porque isso era importante para o judeu, a de Mateus. E o outro aspecto do livro de Lucas, que é escrito para gentios, para gregos, né? Termina em Deus, para indicar que Jesus Cristo era Deus nessa genealogia, porque isso era importante para o grego, que Jesus Cristo fosse um Deus, fosse Deus. Entende? Então, veja que casa de Davi está relacionado ao aspecto físico, pessoas. O próximo. Descendentes de Davi. Trono, ele não se refere ao trono material, mas significa a dignidade e o poder que eram soberanos e supremos em Davi como rei. Então, esse aspecto aqui de trono, ele foi suspenso, né? Porque houve desobediência houve desobediência por parte dos governantes e eles foram amaldiçoados, né? Foi cortado essa questão do trono, né? Não continuou. Não é isso? Só o descendente é que vai assumir depois, vai restaurar a casa de Davi, né? Vai restaurar o trono, na verdade, e a casa também. Pode passar o próximo. E reino, ele se refere ao aspecto político, o governo. Entende?
E esse aspecto do reino, ele permanecerá sobre Israel e ele jamais vai ser transferido para outra família. Ela sempre vai estar sobre a casa de Davi. Sempre. Até o final, quando é restaurado, Jesus Cristo como rei, ele é um descendente de Davi, cumprindo essa promessa. Próximo. Então, no Salmo 89, são as confirmações de Deus com relação à aliança. Vamos passar por causa da hora, né? Ainda tem um pouquinho. E veja aí o que diz o Salmo 89. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Então, permanece aí a confirmação com relação a Davi. Por que está confirmando? Porque eles foram desobedientes e foi destruído aquele governo através de reis, né? A monarquia ela foi suspensa por causa da desobediência, né? Mas que permanece, Deus vai cumprir com Cristo lá na frente. Você veja que houve um período na história em que os macabeus, naquele período houve um período antes que é chamado período de silêncio, e ali Israel governou por 100 anos, mas não foi estabelecido um rei. Era uma espécie de república, coisa desse tipo. Israel passou ali um período independente. Houve uma revolta lá e eles conseguiram se desvencilhar dos seus inimigos. Mas foi por 100 anos, e depois veio o Império Romano e domina eles de novo. Eles se livram ali, se eu não me engano, foram dos Seleucidas, mas foi um período de 100 anos. Mas depois vem o Império Romano e domina eles de novo. O caráter da aliança é incondicional, como nós já vimos. Já vimos também que a desobediência ela traria castigo, mas não invalidaria a aliança. Então, até hoje, o reino foi derrubado e tornou-se um tabernáculo caído. Mas ele será restaurado por intermédio do Messias no futuro. Vamos ler Jeremias 33, 17 a 26. Vamos ver o que é que diz aí. Alguém pode ler? Jeremias 33, 17 a 26. Jeremias 33, 17 a 26. Achou não, Salão? No celular bem rapidinho. Achou? Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levitas faltará o homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor: se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, pode-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias dizendo:
Não atentas para o que diz este povo. As duas famílias que o Senhor elegeu, agora se rejeitou. Assim despreza ao meu povo, que a seus olhos já não é povo. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhe restaurarei a sorte e deles me apiedarei. Amém. Veja como esse texto ele está ligando essa aliança feita com Davi à aliança feita com Abraão, com Isaque e com Jacó. O texto aí é claro, o profeta está dizendo, falando isso aí que nós vimos agora há pouco, né? É uma expansão da aliança que chega com Davi, né? Pode passar essas partes aí dessas razões, tem na apostila. Sim, volta um pouco aí. Essa parte aí, que uma das razões que nós interpretamos essa aliança como literal, como está escrita, e não espiritualizamos para dizer que ela se refere à igreja, é que quando Cristo vem, a gente falou isso aqui, e aqueles judeus da época de Jesus Cristo, quando ele veio, eles consideravam se Jesus Cristo iria restaurar o templo, o reino, né? O reino naquele período. E Jesus Cristo nunca repreendeu eles por isso, não é? Cristo repreendeu com relação ao tempo, né? Ao tempo e à hora ninguém sabe, não compete a vocês. Mas que eles tinham se eles viam Jesus Cristo como filho de Davi, e vocês lembram que muitos que queriam ser curados ou obter algum benefício, o que é que eles gritavam? Jesus, filho de Davi. Isso é uma referência ao descendente de Davi. Eles estavam vendo em Jesus Cristo o descendente de Davi prometido, que restauraria o reino e que traria o governo para Israel. Eles nunca foram repreendidos por esse aspecto, né? Porque isso vai se cumprir no futuro. Porque esse reino, ele foi oferecido a Israel, e o que foi que aconteceu? Crucificaram o Messias, né? Então ele foi adiado para o futuro. Essa aliança ela tem um aspecto de cumprimento no futuro com a volta de Cristo. E essa aliança ela diz respeito somente à nação de Israel. Ela não diz respeito ao Brasil, aos Estados Unidos, não. É em específico para Israel. Agora que todas as nações são abençoadas pelas promessas feitas a Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. A graça de Deus, ela vai tomando uma dimensão, né? E no futuro, no milênio, né? Ali estará o quê? A igreja, né? Pessoas de todas as raças, tribos e nações. É o cumprimento da promessa lá de Abraão, não é? E quando a gente vê que também aqui, através de Davi, há uma expansão de descendentes. Porque Deus vai fazer uma nação numerosa, né? Através de Davi. De forma que não se pode contar os descendentes de Abraão nem de Davi. Uma outra razão porque a gente interpreta esses fatos literalmente. Por quê? Porque lá no Salmo 132:11, essa aliança foi confirmada por juramento. Vamos ler 132:11, Salmo 132:11. E o 89:34 também. Deus fala com veemência, com determinação, que essa aliança ela não pode ser alterado o sentido dela. Ela tem que ser cumprida como está escrito. Como foi, como Deus disse que ia acontecer.
Salmo 132, 11. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará um rebento da tua carne. Farei subir para o teu trono. Veja só, o Senhor jurou com... O Senhor jurou a Davi com firme juramento, Isso. e dele não se apartará um rebento da tua carne. Farei subir para o teu trono. Isso. Quem é esse rebento? Lá no final de tudo, Cristo, não é verdade? O outro, 89:4, o Salmo 89:4. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. 89:4. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Essa é a esperança da aliança, porque é o retorno de Cristo para estabelecer esse reino global em que ele vai governar a partir de Israel. Vamos terminar aqui as implicações da aliança. Para a gente terminar, já só faltam 16 minutos. Certo. Ok. Por causa dessas promessas que Deus faz, dessa aliança que Deus faz com Davi, existem implicações para o futuro. Então, um dos aspectos, Israel deve ser preservado como nação. Então, nós vimos que na história de Israel, até hoje, sempre foi assim. O povo volta para a terra, desobedece a Deus e é espalhado de novo. A gente vê isso, por exemplo, com os babilônios, né? Os babilônios vieram e levaram todos cativos. Veio uma vez, depois veio outra e levou o restante. Não é isso? Depois veio os persas, os medo-persas, né? Não é isso? E isso, que também aconteceu essa mesma coisa. Os gregos também tiveram essa... E depois os romanos, né? Os romanos foi uma destruição mesmo assim, que era para acabar tudo, porque houveram dois levantes, né? Na era de 70, né? Na nossa era, depois de Cristo. No ano 70 houve aquela invasão pelos exércitos romanos e foi destruído ali o templo, né? E a cidade. E depois também houve um outro levante com o imperador Adriano, 175. E aí foi a grande dispersão mesmo, foi espalhado mesmo o povo. E ali, se ficou ali, foi uma minoriazinha de nada. Mas tudo isso dentro do plano de Deus, né? E Deus tinha dito, se obedecer, o trono permanece. Se não, perde a terra, perde o trono. E ó, veja só, mais de 2000 anos sem a terra, sem o trono, né? Sem a cultura, sem a língua, e voltam de novo agora aí, né? 1948, 14 de maio de 1948, Israel é declarado Estado, nação, né? Um Estado. Agora você veja isso depois de um pós-guerra, né? Depois daquele genocídio praticado pelo aquele povo lá, daquele período, mas que por um milagre Israel vem de novo e se torna um Estado, uma nação. E ainda não tem muito judeu espalhado ainda pelo mundo que ainda está voltando, né? Estão voltando para aquela terra. Então, isso quer dizer que Israel deve ser preservada como nação. Ela nunca vai deixar de ser uma nação para que se cumpra lá no futuro isso. Né? Israel deve existir em sua totalidade nacional e voltar à terra prometida, em todos os seus limites geográficos pré-estabelecidos na aliança abraâmica. Então isso vai ser cumprido lá no final.
Israel vai ocupar toda aquela terra que foi prometida e todo judeu vai estar lá, reunido ali. Naquele período em que Cristo vai voltar, né? E eles vão reconhecer Jesus Cristo como o Messias. O Senhor Jesus Cristo, filho de Davi, voltará à terra, corporal e literalmente, e assumirá o reino global por completo. E isso são implicações que, por causa dessa aliança, isso vai acontecer no futuro. O reino será eterno, porque casa, como nós vimos o significado, trono e reino, são prometidos a Davi para sempre. Não haverá fim desse reino, porque quem vai governar? Cristo, né? Como descendente. Conclusão. A gente fez as exposições aqui do destino da humanidade quanto ao governo político e seus aspectos futuros. Fica evidenciado que o plano traçado por Deus na Bíblia Sagrada sujeitará todas as nações ao senhorio do Messias de Israel, o Senhor Jesus Cristo, descendente de Davi. E ele regerá o mundo no futuro, a partir de Israel, com justiça, e haverá paz, cumprindo a aliança feita a Davi. Amém? Os irmãos entenderam?